Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Vamos seguir aqui falando a respeito dos tipos de biomassa. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da biomassa de vegetais não lenhosos, tá? A biomassa de vegetais não lenhosos, ela vai se dividir basicamente em 4 tipos principais. São os sacarídeos, os celulósicos, os amiláceos e os aquáticos, tá? E aí a gente vai entender aqui um pouquinho de cada um dessas formas, tá? Tem também as oleaginosas, tá? Então nós vamos ver essas 5 formas aqui. Então vamos lá, primeiramente os sacarídeos, né? Então os sacarídeos são aqueles relacionados com a produção de açúcar, tá? E aí basicamente a gente tem esses 3 tipos aqui, né? A cana-de-açúcar, o sorgo e a beterraba, tá? Então os sacarídeos, quando a gente fala nessa atividade, naturalmente a gente tem uma atividade fim, uma atividade principal, principalmente produção de açúcar, né? Em alguns casos também, né? No caso da cana-de-açúcar, produção de etanol também, tá? Mas aí a gente vai ter uma grande produção de resíduos, e aí são esses resíduos, né, que são pensados para aproveitamento e produção de fins de energia, tá? Bom, temos também os celulósicos, ok? Os celulósicos, a gente vai ter as duas principais fontes de madeira para a produção de celulose, sendo as florestas plantadas de pinos e as florestas de eucalipto. Então, são as duas principais matrizes aí da produção da agroindústria da celulose, e representa ali em torno de 98%, tá? Mas aí a gente tem também outros tipos de materiais celulósicos, tá? Que não tem tanta expressão na produção de celulose em si, mas que também pode ser aproveitado, né, para uma produção de energia, né? E aí temos o exemplo do bambu, do babaçu, do sisal e os resíduos agrícolas, né? E aqui embaixo destacado cada uma dessas fontes. Os amiláceos, né, são aqueles considerados fontes de amido. Eles provêm, né, basicamente como órgãos de reserva ricos em amido, né? Então destacamos aí os cereais, né, exemplo do arroz, o trigo, a aveia, milho, algumas raízes, né, exemplo da mandioca, alguns tubérculos, né, as batatas, batata doce, cará, inhame. E aí o que mais se destaca são os cultivos de milho e de mandioca. E aí por que a gente destaca e fala tanto dos amiláceos, né? Nós também, né, naturalmente a gente tem a produção fim dele, né? No caso é a alimentação, é a produção dos grãos, né? Ou dos amidos em si. Mas esse tipo de produção ele se destaca pela grande sobra de resíduos, tá? Que é a planta em si, né? O caule, a folhagem da planta. Então estes resíduos eles podem ser muito bem aproveitados, por exemplo, para a produção de calor ou também para a produção de energia elétrica. Então, quando a gente fala nos amiláceos, a gente está bastante interessado nessas fontes, tá? No caso dos vegetais não lenhosos aquáticos, a gente pode destacar entre os vários tipos, um deles é o aguapé, tá? O aguapé é muito comum em regiões, né, onde você tem grandes áreas alagadas, áreas de água doce, né? Então você fala muito aí em bacias do Rio Amazonas, seus afluentes, do Rio da Prata, no Pantanal. E aí você tem aí essa espécie, essa planta aquática, que tem uma grande capacidade de produção de fotossíntese, né, e de fixação de carbono, e aí ela consegue produzir grandes quantidades, tá? E essa matéria-prima ela pode sim ser utilizada para também, né, fixação de carbono e como matriz energética. Dentro dos aquáticos ainda temos as algas, tá? E aí a gente poderia dividir elas em macroalgas ou microalgas, tá? Tanto essas macroalgas aqui, quanto as microalgas aqui cultivadas em fazendas, tá? Fazendas de microalgas.
Aqui existem alguns tipos dessas algas, né, que podem ser cultivadas. E aí, a principal característica tanto da macro quanto da microalga é o seu uso para a produção de bioetanol ou biocombustíveis de uma forma geral. Então, nós temos essas duas características aí, né, onde você consegue beneficiar essa macroalga ou essa microalga e utilizar ela para a produção, né, para a produção de biocombustíveis, né? Então, essa seria uma das principais finalidades desses dois tipos, tá? Tanto das macroalgas quanto das microalgas. E aí aqui é só destacando um pouquinho, né, como é que ficaria essa questão da macroalga e da microalga, tá? Elas podem ter essa característica de, por exemplo, através de uma planta de bioetanol ou biocombustível, você vai ter ali então o tanque de crescimento das algas, né? E aí você vai ter ali uma injeção de nutrientes e água, né? A partir desse crescimento, quando a alga atinge um certo tamanho, uma certa produção de biomassa, você faz a colheita dela. Ao fazer a colheita, depois você faz o processamento dessa biomassa, e essa biomassa pode ser uma biomassa reutilizável. E aí você espera extrair o que? O óleo, né, dessas algas, e a partir desse óleo você consegue produzir um bioetanol ou algum outro tipo de biocombustível, né? Então isso aqui seria um processo de produção de bioetanol ou biocombustível a partir de um bioreator, tá? Bom, pessoal, então nesse contexto aqui falamos a respeito dos vegetais não lenhosos, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da produção de resíduos orgânicos, tá? E aí nós vamos ver que a produção de biomassa a partir de resíduos orgânicos, ela vai se dividir basicamente em três tipos, que são os resíduos agrícolas, né, da produção agrícola, agropecuária, os resíduos urbanos e os resíduos industriais, tá? E aí na sequência a gente vai entender um pouquinho cada um desses tipos. Então, pessoal, tá aqui os nossos três tipos de resíduos, né? Os resíduos agrícolas são aqueles muito ligados à cadeia de produção agropecuária, tá? Seja a origem vegetal ou animal. Os resíduos industriais são aqueles resultantes, né, da produção industrial, sobretudo, né, aquela produção relacionada com a rede alimentícia. Então, geralmente as indústrias de alimentos são as principais matrizes, né, de produção de resíduos de produção de resíduos industriais, no qual você consegue obter, né, resíduos orgânicos ou outros subprodutos para a produção de energias, tá? E aí, por fim, os resíduos urbanos, tá? Que aí nós temos ali o resíduo sólido urbano. Então, a gente vai ver um pouquinho a respeito de cada um desses. Quando a gente fala em resíduos agroindustriais, são os resíduos que eu já ressaltei para vocês, né? Você tem a produção fim, que é a produção do grão, e aí você tem ali, né, aquela ponta, a palhada, o caule daquela produção, né? Que antes se tornava um passivo ambiental, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, a gente tem aqui algumas produções e algum percentual de resíduo produzido. Então, aqui uma fonte de 2004, por exemplo. Então, olha lá, aqui estamos na escala de 1000, milhão, bilhão. Então, são bilhões de megatoneladas, né? Então, de bilhões de megatoneladas, você tem ali mais ou menos cerca de 30% de resíduo, tá? Então, por exemplo, na cana-de-açúcar, né? No caso do milho, né, você também tem uma grande produção de resíduos da palhada de milho. Você pode ver que no caso do milho, você produz mais resíduo do que a própria produção em si. No caso da soja, a mesma coisa, você produz mais resíduo do que a própria produção em si.
E aí toda essa produção de resíduo ela se tornava um grande passivo ambiental. Muitas vezes era queimado, muitas vezes era só lançado ao solo para proteção de solo, né, e visando a cultura seguinte, né, recuperação de solo. Então as grandes fazendas, né, produtoras, né, eles perceberam que esses resíduos poderiam ser aproveitados de uma outra forma, né, sobretudo para produção de calor e produção de eletricidade. Aqui nós destacamos o Brasil, né, e aí se destacam basicamente a cana, o milho e a soja, né, que são as principais culturas que nós temos em nossa região, tá? Bom, dentro do resíduo sólido urbano, nós podemos destacar basicamente dois tipos de resíduos, né? Na verdade são três tipos, né? Mas acaba que os resíduos industriais a gente acaba englobando ele na outra categoria. Mas basicamente você vai ter aqui então resíduos domiciliares, tá? Que é o resíduo principal, né? Que está presente nas grandes metrópoles aí, que são a matéria orgânica, o resto de comida, né? Os esgotos e a matéria orgânica em geral, tá? Temos os resíduos comerciais, e aí quando a gente fala em resíduos comerciais, nós vamos ter basicamente o papel, papelão, embalagens, entre outros, tá? Então esses resíduos são muito interessantes, podem ser reaproveitados para fins de reciclagem, né? E aí teríamos também os resíduos industriais, mas aí a gente prefere englobar, né, classificar os resíduos industriais em uma outra categoria à parte, tá? Até porque dependendo da produção industrial você vai ter características ali de, de resíduos, né, sendo produzidos que precisam ter uma destinação específica, né, mas que também pode ser aproveitado conforme nós vamos ver. Então, dentro dessas duas categorias aqui, a gente pode classificar basicamente em resíduos secos ou molhados, tá? Destacando secos os inorgânicos, né, que via de regra são utilizados para reciclagem. Aqui no nosso país, infelizmente, ainda essa quantidade, esse percentual de reciclagem ainda é muito baixo, né? Então ainda tem muito campo, muita área para melhorar, tá? E os resíduos molhados, né, que são os resíduos orgânicos. Esses, então, são menos utilizados ainda, né? Então, são pouquíssimos, né, raríssimos os aterros sanitários completos, devidamente preparados para a geração de energia a partir de biogás, tá? Então, isso aí também é um potencial fenomenal que o país pode utilizar, deve utilizar, mas que ainda é muito pouco explorado, tá? Bom, quando a gente fala nos resíduos então secos, a gente está falando basicamente em reciclagem, reutilização, tá? Então, isso aí vocês já têm várias disciplinas aí dentro da engenharia ambiental que tratam a respeito disso, tá? Então, desse percentual de resíduo, né, que você separa ali os secos, o restante que vai sobrar vai ser os molhados, né, que tem um alto teor de matéria orgânica, basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Dentro dessa matéria orgânica, né, a gente tem ali mais ou menos cerca de 60% de resíduos sendo dessa natureza, ok? E aí esse é o grande percentual que a gente precisa alcançar. Então imagina, né, dos 100% do resíduo sólido urbano recolhido, 60% é matéria orgânica. Então daí a importância que a gente tem dos aterros sanitários preparados, né, para a produção de biogás e para a produção de bioeletricidade, tá? Então esse resíduo, se ele for devidamente destinado em um aterro preparado para essa finalidade, ele tem um elevado potencial energético. Você vai encontrar ali um poder calorífico cerca, né, ali da ordem de 1.300 quilocaloria por quilo, embora, né, não seja uma massa seca com poder calorífico tão alto assim, você consegue produzir biogás a longo prazo, tá?
E aí essa produção de biogás a longo prazo, né, vai te possibilitar ali uma produção de eletricidade. Então você vai conseguir a partir do lixo, a partir do resíduo sólido, pegar algo que é um grande problema das principais metrópoles do país e converter isso em energia, né? E energia elétrica, que é um bem tão precioso, cada dia mais valorizado, tá? Quando se fala em resíduos sólidos urbanos, a gente tem um marco, né, que foi a Lei nº 12.305, né, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, basicamente, ela destacou essas três ações aqui, né? Uma que foi a responsabilidade compartilhada, ou seja, toda a cadeia produtiva passou a se tornar responsável ou corresponsável pela destinação correta daquele material. Então não é mais apenas o produtor em si, mas toda a cadeia passa a ser corresponsável. Logística reversa, né? Então dentro desses diferentes elementos da cadeia, sempre que possível você fazer uma logística reversa de reaproveitamento do material. Então, se você está falando ali em uma cadeia de produção animal, você tem, por exemplo, produção de embalagem para essa cadeia, seja papelão, seja plástico. Então, a logística reversa de reaproveitar aquele material, seja para a mesma finalidade, o que nem sempre é possível, ou seja para outra finalidade, o que na maioria das vezes é possível. Então, você tem essa importância, né, de você fazer essa reciclagem, né, esse reaproveitamento. E o principal deles, né, que foi a proibição dos lixões, né, que era aquele descarte do resíduo sólido urbano sem qualquer tipo de controle. Tá? Hoje nós temos o que a gente chama de aterros controlados, tá? Que merece ali várias discussões, né? Muitas vezes esses aterros controlados estão muito distantes daquilo que deveria ser e daquilo que nós precisamos buscar, visando, né, uma redução dos impactos ambientais e um aproveitamento melhor desse potencial. Pessoal, agradeço vocês pela participação e aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!